Existe uma fórmula que ela materializa expectativa, realidade e o sentimento de atendimento ou não a uma conversa. Pode usar isso aí com a sua esposa, com seus filhos, que também funciona. É assim, todo sentimento, emoção, frente a um serviço, frente a um acontecimento, então eu vou colocar aqui, ó, eu vou chamar de serviço, né, para facilitar aqui do ponto de vista de explicação, porque é de onde vem o conceito, mas é aplicado às emoções, ao sentimento da pessoa frente ao acontecimento, né? Então vou colocar aqui, ó, serviço barra acontecimento. As pessoas, elas têm um sentimento com relação a alguma coisa sempre pautado nessa fórmula, que é expectativa e o fato, a realidade, o que aconteceu. Eu explico. Você já foi em um restaurante que você viu já na revista, super badalado, todo mundo indo, poxa, fila de espera, valor, né, altíssimo, e você chegou lá e, sei lá, o estacionamento não era legal. O cara lá do valet, poxa, manobrou seu carro, deixou um risco na porta, ou mesmo na hora que serviram lá a comida, poxa, ela não estava tão quente, a sobremesa, pô, não foi aquilo tudo. A sua expectativa ela fica tão alta quando você vai num lugar desse, que se a realidade ela frustra um pouco, tipo, tem uma frustração pequena, a tendência é que você tenha um sentimento de um serviço mal prestado, né? Por quê? Porque a sua expectativa era alta, né? Vou colocar aqui alta 3 barrinhas aqui. E sua realidade pode até ter sido boa, mas não foi tão boa quanto você esperava. Mas, se ao mesmo tempo você vai em um outro restaurante, aquele de um bairro aí super simples, né, que tem lá as mesinhas na porta, pô, tô com pressa, vou comer aqui hoje. Sua expectativa é lá embaixo. Mas ok, você foi, estacionou na rua mesmo, foi lá almoçar. E aí você comeu, poxa, que temperinho legal, a saladinha estava bem feitinha, poxa, no final teve um café muito bem servido, atendimento super simpático. Sua expectativa, talvez naquele momento, aí eu vou mudar aqui. Sua expectativa naquele momento, ela era uma expectativa um pouco mais baixa. Então, vou colocar aqui, ela era uma setinha. E aí a sua realidade, você encontrou as mesmas 2 setinhas lá, ou mesmo 1,5, nem precisa ser as mesmas duas do restaurante top. Você já vai sair com um sentimento positivo. Então, como você aplica isso na construção da sua casa? O alinhamento da expectativa, ele é necessário. Então, a expectativa você consegue controlar nas conversas e nos alinhamentos que você vai fazer. A realidade, ela vai vir como consequência de toda a jornada, de todo o trabalho. Mas a expectativa, você consegue torear, você consegue, junto com as conversas, com a sua família, tudo, resolver. Então, pessoal, entendam isso, né? Conversem com as pessoas que estão junto com você na jornada, porque o acontecimento casa, né? O acontecimento entrega lá na frente, vai ser um sentimento, uma sensação muito mais positiva se você tiver uma expectativa alinhada, né? Então a pessoa não, poxa, ela sonha em ter 1000 coisas e você vai falar, nossa realidade não é essa, nossa realidade é um pouco menor. Isso é muito importante, beleza? Então, Diego, você falando isso me remeteu a um caso de um cliente nosso, que eles tinham uma expectativa, eles queriam uma casa terra. Aí eles, não, o nosso terreno é plano, tal, não. E quando a gente foi ver, o terreno tinha 6 metros de desnível. E a casa, né, do tamanho que eles queriam, do jeito que eles queriam, não era possível construir uma casa terra, porque tinha normas também no condomínio, né, que não podia fazer muros tão altos. E isso impactou na expectativa que eles tinham. Mas isso a gente alinhou no começo. A gente explicou para eles, mas é uma coisa que talvez se eles tivessem já esse conhecimento, que o terreno não era plano, né, e
Ou então, o terreno é em aclive, não vou conseguir fazer uma casa terra. Então, isso tudo é uma expectativa que você cria, que a gente vai alinhando, e a nossa decepção, vai diminuindo. Frustração vai diminuindo com o tempo, né? Com esse alinhamento. Então, é muito importante mesmo a gente ter esse alinhamento. Em um outro caso, assim, a cliente, ela já morava na casa, né? Inclusive, ela tinha comprado uma casa pronta, e eles já eram um pouco de idade, e o que eles tinham necessidade? Falavam assim, quando a gente chega com compra, mala, tem dificuldade, porque a casa era no alto, então eles tinham que subir muito a escada. Aí elas falaram assim, meninas, a gente queria um elevador. Aí, no caso, o elevador não dava para colocar, por causa das dimensões que a gente tinha disponível ali, não era o suficiente. Então eu falei assim, dá para colocar uma plataforma elevatória, vai atender vocês, tudo aí. Eles aceitaram, mas a gente teve que quebrar uma escada para colocar a plataforma elevatória. Então o custo, nesse caso, já foi maior, né? Porque teve todo esse trabalho de demolição de tudo, do que se já tivesse feito uma casa pensando, vamos colocar aqui uma plataforma elevatória, alguma coisa assim, ou até um elevador, que, né, poderia vir no caso. E então tem esse custo, né, no decorrer, no passar do tempo, né, de obra. Até depois de pronta a casa, se você for mexer, é muito mais caro, porque aí você já vai mexer em coisa que já foi feita. Perfeito. Quanto mais à direita na curva a gente tiver, ou seja, a gente estiver quanto mais longe do tempo nós estivermos do período de construção, mais caro vai ficando e menor os impactos que a gente consegue ter, né? Bom, sei que não é fácil, né? Alinhamento de expectativas, né, pessoal? A gente está falando de tratativas com pessoas, com sonhos, né, com realidades. Cada um tem a sua, o núcleo familiar tem o seu. Então, eu sei que não é fácil, eu sei que é muito mais fácil eu estar aqui falando, né, do que você que vai botar a mão na massa e vai colocar esse nivelamento de expectativas em prática. Mas, assim, tenha consciência que esse esforço, por mais que seja um esforço que careça aí de tempo, de dedicação, né, de algumas horas, às vezes, de conversa, materializar, escrever, pessoal, vale muito a pena. Quando você materializa, você clareia as suas ideias. Pega um caderno, vai escrevendo, né, um pouquinho com o seu parceiro, né, com a sua família. Isso tudo te ajuda a clarear um pouco as ideias. E assim, e o impacto que você vai gerar positivo, economizando, não deixando dinheiro na mesa, não perdendo dinheiro, é muito grande. Então vale a pena, é um investimento que, de novo, por mais que não seja fácil para todo mundo, ele é necessário para quem não quer perder dinheiro e não quer surtar ao longo do processo.